Meu relógio são 18h36. Está começando mais um culto da Igreja Batista Metropolitana do bairro da Lapa. Os crentes reunidos adoram o Senhor. Vamos começar a nossa adoração lendo Salmo 8, de 1 até 9. A projeção já está ali. Quem quiser pode pegar a sua Bíblia. Salmo 8, de 1 até 9. Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ah, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Louvemos ao Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele se louvar. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai.
próxima canção, e durante a próxima canção, os irmãos que quiserem, sintam-se à vontade para contribuir no gasofilácio ou através do Pix que está aparecendo na tela. Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo que tu inspiraste teus servos ao longo de todas as eras. Este salmo tão lindo que lemos no começo, uma verdadeira oração a ti, Senhor Deus, um hino de adoração a ti. Louvado seja o teu nome, Pai. Te agradecemos porque estamos aqui, te agradecemos por cada membro da igreja, cada crente, cada cristão que aqui está neste momento, porque teu Santo Espírito trouxe cada um, ó Deus. Te agradecemos pelas contribuições que foram feitas, aqueles que contribuíram pela internet. Te agradecemos pelas pessoas que estão nos assistindo pela internet, Senhor Deus. Te pedimos, Pai, que tu abençoes a vida de cada um. Ó Deus, cuida desta igreja,
Cuida desta igreja batista metropolitana no bairro da Lapa, dessas 4 paredes físicas, de cada um que aqui comparece domingo após domingo. Tem cuidado de nós, ó Deus, com teu Santo Espírito. Exorta-nos, Senhor Deus, na tua palavra constantemente. Dá-nos cada vez mais porção da tua bênção, da tua graça, da tua glória, Senhor Deus. Que nós possamos cada vez mais sentir a tua presença em nossos corações, o teu conforto, o teu perdão, Senhor Deus. Faze-nos, ó Deus, cada vez mais firmes na rocha, que é o teu Filho amado, que morreu na cruz para nos salvar. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. As crianças terão culto especial? Sim? É? Tem muita criança aqui? Estou vendo a Daça ali. Tem mais criança? Cadê as crianças da igreja? Tem? Olha lá, a Lívia é criança? A Lívia é criança. Lívia, 7 aninhos, é criancinha, né? O Azaf, né? Quem mais? É criança? É ou não é? É criança ou não é? Hã? É? É? Então vem. Ele ficou triste que eu falei que é criança. Quer orar? Se alguém te perguntar se você quer orar, a todo instante nós devemos orar. O Senhor mesmo falou que nós devemos orar sem cessar. Que nós devemos te buscar de todo o nosso coração, para que te possamos encontrar. Porque sem ti nada podemos fazer. Tu és aquele que sustenta a vida e que renova as nossas forças, para que nos momentos de dificuldade, de dúvida, de sofrimento, de tristeza, de fraqueza, o Senhor seja forte. Porque a tua alegria é a nossa força, e a única forma que nós temos de te alegrar é através da nossa fé, expressada nessa oração. Porque o Senhor vai nos firmar, vai nos guiar, vai nos dar os conselhos necessários no caminho que devemos andar, nas escolhas que devemos fazer, na cruz que devemos carregar. Porque com o Senhor nós encontraremos e alcançaremos a paz. Estabeleceremos os nossos objetivos no discernir da tua boa, perfeita e agradável vontade, na maturidade da nossa fé. Vamos depender cada vez mais de ti, porque é necessário que cada um de nós diminua, para que o Senhor cresça em nós. Por isso, Senhor, nos abençoe. Neste mundo perdido, há tantas pessoas sem direção, sozinhas, como ovelhas sem pastor, sem paz, sem esperança, sem alegria, sem salvação, sem instrução, sem sabedoria. E nós queremos exercer o bom ministério que é abençoar, que é alcançar um José da Silva, jogado à margem do caminho,
Enche-nos de graça, Senhor. Derrama a tua presença neste lugar e quebranta o nosso coração. Porque sem ti não somos nada. Somos como a neblina. Os raios de sol durante a manhã se dissipa quem fará menção dela. Assim diz o Senhor: humilhai-vos, humilhai-vos na presença do Senhor. E Ele, somente Ele vos exaltará. Por isso abençoa o ministério aqui, Senhor, Igreja Batista Metropolitana. Como orou o teu filho Eixe, Senhor, abençoa o desejo do nosso coração de darmos frutos, Pai. Frutos do Espírito Santo, da longanimidade, da perseverança, da paciência, da esperança, Senhor, do amor. Para que cada um no seu quadrado, Senhor, seja um tijolo no santuário que erguemos neste mundo, que é o corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E abençoa-nos aqui, Pai, com essas crianças tão valiosas. E abençoa-nos aqui com estes adultos tão valiosos para Ti. Que o ministrador desta palavra que será hoje aqui pregada sinta a Tua santa presença com poder e coragem e discernimento para trazer a luz do entendimento, as sagradas letras, Pai. Para que não sejam escritas em pedra como outrora foi na aliança passada, mas que ela seja escrita nas tábuas que sangram do coração de cada um aqui, que pela tua divina vontade se faz presente. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mesmo enquanto as crianças estão se retirando, vamos entoar o hino 329 do cantor cristão. Vamos nos colocar de pé para esse hino? Som. Se Davi vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dizes uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas que é teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. Em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão.
de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Contas muitas bênçãos, conta conta quantas são, que tens recebidas da divina mão. conta uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Irmãos, alguém tem algum aviso? Algo vai acontecer de diferente na igreja ou em alguma outra igreja? Quando termina as férias do pastor? Quem sabe? Domingo que vem ele já vem? É isso. Isso é um aviso, né? Hoje é o último dia que vamos desfrutar da pregação de algum membro da igreja, né? No próximo domingo, o pastor já estará aqui. Fim de férias para o pastor. Então, como este nosso último grande domingo, que nós vamos aproveitar a pregação de algum membro da igreja, eu quero chamar aqui a irmã Célia, faz favor. Irmã Célia, alguém já orou pela senhora no púlpito antes da pregação? Poxa, pensei que não. Posso orar pela senhora? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos muitíssimo pela presença da irmã Célia em nossa igreja. Te agradecemos pela presença da família dela em nossa igreja. Te agradecemos pela presença do esposo que esteve entre nós, que tanta diferença fez. Te agradecemos pela vida das filhas, dos filhos, missionários, uma filha missionária na África com toda a sua família, um filho missionário no Canadá. Te louvamos, ó Deus, te louvamos pela vida desta tua tão valorosa serva, Pai. Guarde-a em tuas mãos e o que ela falar, venha de ti, ó Pai, para os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu estou muito feliz, de estar aqui hoje para trazer a palavra do Senhor. E quando o pastor me convidou, me veio esse tema em mente. E aí eu comecei já pensando, o que falar, e já fui anotando. E nós vamos aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias em Efésios 6, do 10 ao 18. Até o pastor, eu falei, pastor, eu não sei fazer slide, essas coisas todas. A irmã me fala que eu faço. Mas aí eu vi que a Cleide também não colocou slide. Eu falei, eu não vou colocar nada, não. Então, eu ainda procurei umas figurinhas para mandar para a Lina. Eu falei, não vou incomodar. Cada um vai pensar do jeito que Deus colocar na sua mente o que vai ser falado esta noite. Efésios 6, do 10 ao 18. Nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Tem como título aqui na minha Bíblia, a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça,
calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para que isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, quando eu comecei a preparar, lá em casa a gente tem muitas Bíblias, e aí eu esparramo um monte de Bíblia e vou catando um pouco de cada uma para preparar a mensagem. E aí eu faço assim a pergunta, o que é uma armadura? Quando a gente pensa em armadura, né, eu até pesquisei várias armaduras, né, a gente pensa logo naquele soldado com aquelas roupas, né, bem reforçadas, né, de metálicas, né, que alguns até brilham, para proteger as roupas daqueles guerreiros, né? Mas aí, numa das Bíblias que eu estava pesquisando, fala de vários tipos de armadura. E uma das armaduras que eles falam, que eu nem imaginava que fosse, é dos mergulhadores. Né? É bem diferente, porque a gente pensa só naquela própria de metal. Né? Mas os mergulhadores, eles também usam uma armadura. E essa armadura deles se chama escafrando. E também os astronautas também têm a sua armadura, para poder eles estarem lá em cima. E o interessante é que, conforme eu fui vendo, e eu fui pesquisando no Google, aquela roupa deles serve para qualquer tipo de pessoa. Ela vai adaptando o corpo de cada um. E ela tem por nome Unidade de Mobilidade Extraveicular. E tem também os bombeiros, que também têm as suas próprias armaduras, que são aquelas roupas apropriadas para eles se aproximarem do fogo. E tem como nome roupa de aproximação. Tem o apicultor, que atua na criação de abelhas. Ele também tem a sua própria armadura, que é o macacão de apicultor. E aí me veio na mente, na época do Covid, né, que também teve aquela armadura própria que os médicos usavam para se aproximar das pessoas que estavam com o vírus da Covid. E se a gente for pensando, tem os soldados, tem os policiais, que estão sempre à frente de uma batalha, né? Essa semana mesmo eu vendo a televisão e fiquei pensando, meu Deus, eles tinham que ter um capacete próprio para enfrentar esse mundo aí fora, porque a coisa está feia. E aí me vem a pergunta, e nós cristãos, temos a nossa armadura? Né? A palavra de Deus diz que sim, né? Que foi o que a gente acabou de ler. Então, Deus, Ele não colocou a gente aqui no mundo por acaso, nos deixou assim, criado como se fosse batata. Minha mãe dizia assim, né? Vocês não estão aí no mundo como batata, né? Criado de qualquer jeito. Então, Deus, Ele nos criou e nos deu uma proteção que nós vamos ver nesse texto. E aí o versículo 10 e 11 desse texto que nós lemos, fala assim, nós que somos salvos devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, colocando toda a armadura de Deus, quer dizer, nos revestindo, né? Assim como essas pessoas que trabalham aí fora se revestem com essas roupas apropriadas para eles trabalharem, nós também devemos nos revestir da armadura de Deus. Precisamos fazer isso para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Né? O versículo 11, aqui no final, fala assim, ó, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Mais na frente, depois, quando eu estiver falando, o diabo, ele é astuto. Ele manda ciladas, ó, de rojão nas nossas vidas. É porque a gente não vê, né? Porque nós estamos protegidos pela armadura de Deus. Mas é uma guerra espiritual muito grande. Muito, irmãos. Que a gente não faz nem ideia.
né? Mas, graças a Deus, nós estamos protegidos por essa armadura. Por que os crentes precisam de armadura? O diabo é um inimigo de Deus e ele é nosso também. Ele não é eterno como Deus, porque ele surgiu depois, mas ele ainda continua. Ele não sabe tudo, mas ele sabe muito. Ele não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, mas ele tem um exército de demônios. E eles conseguem estar em muitos lugares e em vários horários, né? Então, isso é muito real. Principalmente nesses lugares onde tem nome. Eu digo isso porque eu vivi no Nordeste e eu sei como é o peso espiritual, onde tem esses nomes de santos, né? Entre aspas, esses ídolos que o povo por aí falam. Eles sempre estão ativos, lutando contra Deus e seus filhos. Satanás não é tão poderoso quanto Deus, mas ele é um forte inimigo. Ele é mais forte do que você e eu. E a única maneira de derrotá-lo é lutando à maneira de Deus. Somos um exército que não lutamos contra outros soldados, mas não contra a carne e o sangue. Como aqui fala, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta, ela é espiritual. Ao contrário, lutamos contra Satanás e seus exércitos, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Um dia aqui no culto de quarta, uma irmã compartilhou comigo uma situação que ela está vivendo. E até eu coloquei muito no grupo das mulheres essa semana sobre o Halloween. Irmão, a coisa é feia. É muito feia. Hoje de manhã eu visitei uma igreja e quando eu estava passando, uma loja de festa, tinha um monte de coisa assim na galeria, bem no alto, sobre o Halloween. E uma das cenas que eu vi, era como se fosse uma criança de ponta cabeça, enrolada assim, tipo um plástico e cheio de fita. Fora caveiras, um monte de coisa. Aquilo ali mexeu muito comigo. Então, nós temos que ter muito cuidado. As escolas por aí, irmãos, não estão nem aí. Eles colocam isso na cabeça da gente, das nossas crianças. Eu fui criada no Evangelho. Minha mãe, ela não tinha muita noção. Mas, graças a Deus, Deus sempre colocou isso assim dentro de mim para não me envolver com esse tipo de coisa. Tinha festa junina, nunca tive interesse de participar. E eu aconselho vocês não deixarem os seus filhos participar. Né? Se a gente pesquisar bem o que significa as festas juninas, folclore, Cosme e Damião, que eu tinha até esquecido, foi agora em setembro também. Não deixe receber essas balinhas, esses docinhos de Cosme e Damião. Vocês podem ver que tudo isso tem a ver com o quê? Com quem já morreu. E é isso que o diabo usa. Né? O Halloween é morte, coisas de caveira. O Cosme e Damião já morreram, não é nenhum Deus. As festas juninas adoram pessoas que foram da Bíblia e teve mortes trágicas. E eles estão adorando. E Deus não quer que a gente adore. Né? E também ideologia de gênero, que estão enfiando na cabeça das nossas crianças. Essa semana eu recebi no meu celular 2 mensagens na mensagem sobre a gente ter cuidado com as nossas crianças no celular. Tem mãe que para ficar livre, a criança não ficar incomodando dentro de casa, ó, toma celular. Irmãos, vamos ter cuidado. Ontem eu assisti um programa de tarde e pessoas que não são evangélicas estavam debatendo esse assunto, o quanto está prejudicando a mente das crianças. Então, vamos ter muito cuidado. Essa é uma das ciladas do diabo. E como nós devemos vencer essa batalha? Deus, Ele é o nosso comandante e chefe. Nos ensina exatamente o que fazer.
E então que a armadura de Deus entra em cena. Nesse texto de Efésios, Deus iluminou o apóstolo Paulo quando estava preso em Roma. Foi-lhe permitido ficar preso em sua própria casa que alugara, mas que estava acorrentado a um soldado romano. E naquela prisão, Paulo, vendo a armadura daquele soldado, tirou exemplo para as nossas vidas espirituais. Então, tudo que a gente passa, pode ser uma prisão, uma doença, algo que não agrade a Deus, nós temos que tirar como exemplos para as nossas vidas. E como fazer com a armadura? Aí o versículo 13 desse texto que nós lemos, fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Essa palavra tomai é a gente se revestir, usar, né? Colocar, como se fosse uma peça de roupas nas nossas vidas. Então, Deus, ele forneceu essa armadura para que precisamos, mas cabe a nós tomá-la. Tomar significa colocar, usar, aprender a colocar a sua armadura completa todos os dias. Não é um dia ou outro, não. É todos os dias nós devemos colocá-la. Como? No nosso devocional com Deus. Nos momentos nossos de devocionais, chamar os nossos filhos para estar ali junto com a gente. Hoje está muito fácil, né? A gente pode abrir o YouTube, colocar músicas infantis, cantar com eles, né? Historinhas bíblicas. Está bem fácil para quem não tem o material em casa. Aí nesses versículos nós temos uma promessa de Deus. Se nós tomarmos a armadura de Deus, aí fala assim, para que possamos resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, o dia mau, ele está todos os dias nas nossas vidas. Né? Tem gente que fala assim, a gente mata um leão e um urso todo dia. Então, nós temos que estar realmente revestidos para que nós possamos vencer o dia mau. Como é a armadura de Deus? A armadura de Deus, ela é espiritual. Ela não é visível aos olhos humanos, mas é um mandamento de Deus para sermos fortalecidos. Como é esta armadura espiritual? Como eu falei, o apóstolo Paulo comparou a armadura de Deus como as peças da armadura do soldado romano. Então, o primeiro armadura que ele coloca aqui é o cinto da verdade. Esse cinto da verdade é o que entra na nossa mente. Versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O soldado romano, ele usava uma peça forte e larga ao redor da cintura, como se fosse um cinto. Ele não só protegia os seus órgãos vitais, como também unia as outras peças da armadura. Com esse cinto, o soldado podia movimentar-se com confiança, sabendo que as outras peças não sairiam do lugar. Então, ele tinha confiança nesse cinto que ele usava. Então, nós temos que ter realmente confiança nessa armadura de Deus nas nossas vidas, que vai proteger a nossa mente. Como salvos, devemos colocar o cinto da verdade, aprendendo as verdades bíblicas de Deus, participando da EBD e os ensinos da palavra, memorizando versículos bíblicos e pensando sobre eles. Porque no momento da luta, quando a gente tem a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente, a gente já fica fortalecidos, né? E é aí que a gente vai vencendo. Outra maneira de colocar o cinto da verdade é você ter a certeza de tudo que você faz é verdadeiro e não dar ouvido às mentiras alheias. Muitas vezes a gente está ali no caminho certo e alguém vem e joga uma da seta, usada pelo inimigo. Então, nós temos que ter certeza que nós realmente estamos fazendo a coisa certa, para que essa seta do inimigo não venha nos atingir. Jesus, ele disse, eu sou a verdade. E o inimigo, ele é o mentiroso. Né? Em João
8:44 fala que ele é o pai da mentira. Jesus é a sua proteção contra as tentações de Satanás, para que você não minta. Peça a Jesus para ajudá-lo a falar a verdade. Em Salmo 19:14 fala: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então nós devemos meditar na palavra do Senhor, porque são agradáveis para nós e elas são as nossas rochas. Nós estamos firmados ali no Senhor e Ele é o nosso Redentor. E o Salmo 119:29 fala assim: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me na tua palavra ou na tua lei. Então nós temos que estar favorecidos na palavra do Senhor. A outra peça da armadura é a couraça da justiça, vestindo-nos, versículo 14, vestindo-nos da couraça da justiça. Na armadura humana do soldado, a couraça, ele cobria o corpo do soldado, do pescoço até a cintura, tanto a frente como as costas. A couraça, ela impedia de lanças ou flechas pudessem entrar no corpo. Nesse caso, qual é a parte que a couraça impede as setas do inimigo? O nosso coração, né? Como salvo, você e eu precisamos da proteção para o nosso coração. E essa proteção procede da nossa justiça. Nós não somos justos, mas somos justificados em Jesus, quando nós a aceitamos como Salvador das nossas vidas. Deus concede a você a justiça do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 1:30 e 2 Coríntios 5:21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Então o Senhor Jesus, ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado para nos redimir dos nossos pecados. Né? Foi através dele que nós somos justificados. E a partir do momento em que você é salvo e aceito por Deus Pai, pois sempre que olha para você, ele vê a justiça de Deus na sua vida, né? Através do seu Filho. Isso não significa que não iremos pecar mais enquanto estivermos aqui na terra. Essa luta é constante. Mas nós somos lavados pelo sangue de Jesus e Ele nos justifica, mas devemos fugir das setas do inimigo. O nosso coração deve estar mantido limpo e justo, pois o pecado sempre dá uma chance para o inimigo. Confissão e perdão baseados no sangue de Cristo limpam o coração. Então, quando você vê que você cometeu pecado ou passou na tua mente algum desejo mau, já peça perdão ao Senhor, que Ele vai nos justificar. Devemos viver o mais retamente possível, decidindo falar a verdade ao invés de mentir, proferindo ser bons em vez de odiosos, preferindo obedecer ao invés de desobedecer. Deus nos dá poder para escolhermos o que é certo e para agir certo. Oremos pedindo a Deus para escolhermos, para agir de maneira certa. Tem muitas pessoas que às vezes acabam entrando na rodinha de mentira, de coisas desagradáveis, para agradar o outro. Mas ele tem que pensar o seguinte: eu preciso agradar a Deus, né, que é o nosso Pai, e foi Ele que deu a vida, mandou Jesus para dar a vida por nós. A terceira peça da armadura é a preparação do Evangelho da Paz. O versículo 15 de Efésios 6. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. É importante estarmos com os pés bem cuidados e com calçados apropriados para andarmos bem. Os soldados romanos, eles tinham forte proteção para os pés. Havia taxas nas solas de suas sandálias.
Os sapatos davam firmeza e estabilidade para eles na luta contra o inimigo. Principalmente as mulheres, né? Sabe que andar com um sapato desconfortável é horrível, né? Então, nós temos que estar com o Evangelho nas nossas vidas para que possamos caminhar e levar a palavra do Senhor àqueles que estão precisando. Colocando os calçados da paz e tendo paz com Deus e tendo a sua salvação em nossas vidas, levamos esse Evangelho de boas novas aos que estão carentes da paz, que só encontramos em Jesus. Só em Jesus, irmão, nós encontramos essa paz. E tem muitos por aí fora precisando. O mundo está clamando, né? A quarta armadura, escudo da fé. O versículo 16 de Efésios. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A armadura do soldado romano inclui também um grande escudo feito de madeira. Ele tinha cerca de 76 centímetros de largura por 1,20 de comprimento, oferecendo, portanto, dupla proteção para quase todas as partes do corpo. Eu fiquei pensando o quanto essa armadura devia ser bem pesada, porque ela era feita de madeira. E para completar essa proteção, eles ainda colocavam couro e mergulhavam na água para quando as setas, as flechas dos inimigos viessem com fogo, batesse e fosse apagada. Então, essa é a proteção que nós temos que ter, que vai proteger boa parte do nosso corpo. Né? Quando vinham as setas do inimigo, ele vai bater e cair, vai cair por terra. E outra coisa interessante que eu vi, né, nas pesquisas que eu fiz, essa armadura, ela se encaixava com a outra armadura de outro soldado. Né? E eu vejo nessa semana na televisão, eu vou até parar de ver essas reportagens, porque eu andei já meio com medo de sair na rua. Então, eu vi que os policiais, essa semana, eles iam andando assim, um próximo do outro, justamente com esse escudo. E aí eu fiquei imaginando, era esse escudo que os soldados romanos tinham, se encaixava. E o que acontece? Nós, como servos do Senhor, nós tem que estar aqui na casa do Senhor para estarmos unidos em oração, um orando pelo outro. O nosso culto aqui de quarta-feira tem sido bênção. Bênção mesmo. Quem não tem vindo está perdendo. Porque nós temos orado um pelos outros. E é o que tem nos sustentado, sabe? E a oração é que nos ajuda, é que nos fortalece. Esse texto vai falar mais na frente. Então vamos estar juntos, os nossos escudos, um unidinho no outro, para nós vencermos essa batalha. Amém? A outra armadura é o capacete da salvação. O versículo 17 fala, tomai o capacete da salvação. Né? Nós vemos também por aí, muitas pessoas usam capacete. Jogadores de futebol americano, ciclista, motociclista, pessoas que trabalham em obras. Né? Essa semana mesmo morreu uma guilha de tanto levar, né, murros na cabeça, teve uma doença e acabou falecendo, né? Não sei se foi dessa doença ou foi outras. Então, aqui Paulo, ele também frisou isso. Nós temos que ter uma proteção contra a nossa cabeça, porque o inimigo, ele vai lançar as setas para atingir a nossa mente. Então, na vida nossa do cristão, nós temos que ser cautelosos com o que a gente ouve, com o que a gente assiste. Tem muitas músicas que só a graça de Deus. Eu digo isso, irmãos, porque eu morei muitos anos em Petrolina e em frente à minha casa tinha um senhor, ele escutava muitas músicas, era domingo, a tarde toda. E aquilo ficava na mente. E teve um domingo que eu fui para a igreja cantando a bendita música dele. Eu, Senhor, chega aqui. Aí comecei, sabe, cantar hinos.
E é isso que o diabo faz. Ele coloca coisas nas nossas cabeças e nós temos que ter cuidado. Por isso que nós temos que estar sempre louvando ao Senhor, meditando na sua palavra, escutando coisas boas, né? E o nosso capacete da salvação é quando a gente crê nas promessas do Senhor quanto à nossa salvação, e que Ele está conosco até os confins da terra. Mesmo que a gente passe por luta, mas a gente tem que estar consciente. O Senhor está comigo até a consumação do século, né? E quando nós morrermos, nós temos a certeza que Ele tem preparado um lugar para nós. Satanás, ele não pode nos vencer quando colocamos o capacete da salvação. E nós vigiamos os nossos pensamentos. E lembremos, o nosso Deus é mais poderoso que Satanás. Se ele lançar alguma seta na tua cabeça, você com a proteção, o capacete, consciente, né? Estudando a palavra do Senhor, com hinos na cabeça, nós vamos vencer e vamos estar protegidos. A próxima armadura é a espada do Espírito. Tomai a espada, que é a palavra de Deus, né? Então, o apóstolo Paulo, ele também viu que uma das armaduras do soldado era uma espada. E a espada, ela era de metal. E uma coisa que eu achei aqui bem interessante foi o seguinte: a espada, enquanto mais o soldado usa, ela perde o corte. Mas a palavra de Deus, não. Enquanto mais a gente usa, mais ela fica afiada nas nossas vidas. E nós somos afiados por ela. Então, por isso que é importante nós lermos, aprender versículos, para que nós possamos estar afiados, né? Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, ele usou a palavra do Senhor. Então, é assim que nós vamos vencer também. E a última armadura é a oração e vigilância, né? O pastor Alexandre até falou aqui sobre oração. Versículo 18. Orando em todo tempo, e para isto vigiando com toda a perseverança. Além de orarmos, nós temos que vigiar. Se a gente só orar e não vigiar, a gente cai na cilada. Então, o bom soldado, ele sempre deve estar em contato com o seu comandante. Ele não age por sua própria conta. Como os bons soldados do exército de Deus, você e eu devemos estar em constante comunicação com o Senhor. Precisamos pedir a sua direção e seguir as suas ordens. A oração é algo que deve acontecer naturalmente em nossas vidas. No meio da batalha, nós, como crentes, devemos manter constante comunicação com o nosso líder, para direcionamento e encorajamento. Nossas orações, um pelos outros, são importantes e eficientes. Como eu falei, estarmos aqui na casa do Senhor e orarmos um pelos outros. Em Tiago 5,16 fala assim: orai um pelos outros, para seres curados. Então, vamos estar orando um pelos outros para que possamos ser fortalecidos também. Conclusão. O Senhor Jesus capacitou o apóstolo Paulo em meio à sua prisão, junto ao soldado romano, para deixarmos escrito em sua palavra sobre as armaduras de Deus, para vencermos nossas batalhas espirituais, que são constantes em nossas vidas. E todas são essenciais para vencermos a batalha. Devemos usar toda a armadura e estar em contato com o nosso comandante e estar sempre alerta contra os ataques do inimigo. Eu quero encerrar com o versículo de 1 Coríntios 15:57, que diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, que nós possamos colocar as armaduras que o Senhor nos deixou
para estarmos preparados para vencermos a batalha de todos os dias. E através do Senhor Jesus Cristo, nós iremos vencer. Amém? Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor deixou essa tua palavra, ó Deus, para nos alimentarmos e estarmos, ó Pai, nos edificando nela, ó Pai, colocando as nossas vidas, buscando, ó Deus, a tua face, para possamos vencer os dias maus. Pai de amor, nos capacita a buscar dia após dia a tua face, ó Pai. Senhor, que possamos estar usando a tua armadura. Nos capacita, ó Deus, nos dias maus, para que possamos estar firmados no Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, essa palavra que foi aqui anunciada nesta noite. Que o Senhor possa falar melhor no coração de cada filho teu, Pai. Que eles possam buscar mais e mais a tua face. Que nós possamos, ó Pai, como pais e avós, saber, ó Pai, orientar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos vizinhos, a buscar a tua face, ó Pai. Que possamos, ó Pai, orientar as crianças que estão aí, ó Pai, no mundo, recebendo tantas setas do inimigo. Que nós possamos ser usados pelo Senhor para estarmos protegendo eles, ó Pai, do mal. Nos capacita, ó Pai. Nos abençoa, Pai, no decorrer ainda desta noite. Que o Senhor possa estar nos levando em paz para os nossos lares. E dando uma semana abençoada para cada um de nós, ó Pai. Nos guardando e nos livrando de todo mal. E que nós possamos nos dedicar dia após dia na Tua presença e buscando a Tua face. No nome do Senhor Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Obrigado, irmã. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para louvar a Deus com essa última canção. Amém? Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua
Senhor nos leve em paz para os nossos lares.